Nós estamos no capítulo 12 de João 12. Nós vamos ler agora do verso 12 até o verso 36. É um momento muito importante na vida do Senhor Jesus. No dia seguinte, a grande multidão que tinha vindo para a festa ouviu falar que Jesus estava chegando a Jerusalém. Pegaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro, gritando: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel. Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele, como está escrito: Não tenha medo, ó cidade de Sião, eis que o rei vem montando num jumentinho. A princípio, seus discípulos não entenderam isso. Só depois que Jesus foi glorificado que eles lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e lhe foram feitas. A multidão que estava com ele quando mandara Lázaro sair do sepulcro e o ressuscitara dos mortos, continuou a espalhar o fato. Muitas pessoas, por terem ouvido falar que ele realizara tal sinal milagroso, foram ao seu encontro. E assim os fariseus disseram uns aos outros: Não conseguimos nada, olhem como todo mundo vai atrás dele. Entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa, estavam alguns gregos. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida da Galileia, com um pedido: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e os dois juntos o disseram a Jesus. Jesus respondeu: Chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida, a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Agora meu coração está perturbado, e o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isto, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz dos céus: Eu já o glorifiquei, e o glorificarei novamente. A multidão que ali estava, o ouviu. Disse que tinha trovejado. Outros disseram que um anjo tinha falado. Jesus disse: Esta voz veio por causa de vocês e não por minha causa. Chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele disse isso para indicar o tipo de morte que haveria de sofrer. A multidão falou: a lei nos ensina que o Cristo permanecerá para sempre. Como podes dizer, o Filho do Homem precisa ser levantado? Quem é esse Filho do Homem? Disse-lhe então Jesus: Por mais um pouco de tempo, a luz estará entre vocês. Andem enquanto vocês têm luz, para que as trevas não os surpreendam, pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde está indo. Creiam na luz enquanto vocês as têm, para que se tornem filhos da luz. Terminando de falar, Jesus saiu e ocultou-se deles. André, eu acho que está sem grave, está muito agudo. Queridos, esse é o momento
mais importante aqui do ministério de Jesus é a chegada dele em Jerusalém. Quero lembrar aos irmãos que o livro de João, ele é escrito e ele nos relata a última semana da vida de Jesus. E então, esses episódios aconteceram nesse último momento da vida de Jesus. E quando Jesus, então, chega ali em Jerusalém, nós precisamos já entender que, quando ele aqui é recebido pelos ramos, daqui, exatamente, a 3 dias, ele será morto. Esse é o momento na vida de Jesus. Uma semana antes dele ser morto, ele ressuscitara Lázaro. A multidão viu e os fariseus falaram: nós precisamos matá-lo. O texto, então, aqui está nos dizendo o quê? Eles não queriam que Jesus viesse. Eles não queriam aceitar que Jesus era o Messias. Por isso os religiosos da época queriam matar Jesus. E eles queriam matar para que as pessoas não conhecessem Jesus Cristo como o Filho de Deus, como Jesus Cristo como Salvador. Então Jesus, quando ele entra, acontece justamente os fatos que são narrados para nós, tanto no Salmo 118 e em Zacarias 9:9. Esse relato está registrado no Antigo Testamento, de que ele viria, então o rei viria em cima de um jumentinho. E nós precisamos entender o que está acontecendo. Como que essa cidade recebia aqueles que estavam vencendo nas batalhas. Aqueles que venciam nas batalhas, os generais, ao entrarem pela cidade, ou Jerusalém, ou Éfeso, ou a própria Roma, eles eram aclamados assim, com os ramos, e eles gritavam: viva César, viva César. Jesus, então, ele está recebendo a honra da cidade, como a honra que era dada aos generais de guerra que estavam vencendo todas as batalhas. Ele está sendo recebido como aquele que é uma promessa. Só que olha que interessante. Esses generais, eles vinham sempre em cima de um cavalo branco. Um grande cavalo branco. Jesus vem no jumentinho, mostrando a distinção do reino de Deus do reino do mundo. E é interessante a narrativa aqui de João, que só vai constar aqui essa narrativa aqui, nos outros evangelhos não vai constar, que ele diz aqui: está chegando a hora que o príncipe deste mundo vai ser derrubado, ele vai ser destronado. O que Jesus então está dizendo para nós e o que está acontecendo? As pessoas estão reconhecendo que Jesus é o Messias e de que o Jesus estava vindo para resgatá-los de todo o mal que eles viviam. Só que eles estavam na expectativa de que Jesus estava vindo com um poderio bélico, político, de um exército. Mas Jesus vem como? Ele vem montado num jumentinho, com 12 apóstolos, que eram homens, na sua grande maioria, iletrados. Só haviam 3 deles que sabiam ler e escrever, todos os outros eram analfabetos, porque eles trabalhavam na arte da pesca. E ele entra aqui, então, e ele é aclamado. Se você voltar aqui comigo, lá no capítulo 9, eles vão falar nos fariseus: mas esse não é o filho do José? Esse não é o filho do José? E ele não é o que nasceu lá em Nazaré? Então a gente não tem que dar confiança a ele. E ele agora, ao entrar em Jerusalém, ele recebe toda a honra e toda a glória da cidade. Por que ele está recebendo essa honra e essa glória? Porque ele havia ressuscitado Lázaro. Domingo passado à noite, quando eu falei para os irmãos dos 7 sinais do livro de João, eu mostrei para os irmãos que o último sinal foi esse sinal de que Jesus ressuscitara então Lázaro.
Então, agora, quando ele ressuscita Lázaro, se completou o ministério dele. E agora, então, é o desfecho do ministério dele. É o desfecho agora, ele com os seus discípulos. E então, agora, ele vai começar uma série de ensinos que foi dado aos seus discípulos. Nós vamos ver, então, do capítulo 12 até o capítulo 16, os principais ensinos de Jesus aos seus discípulos. E então, essa série de mensagens vai entrar agora no verdadeiro ensino de Jesus para nós. E aí nós precisamos ter muita atenção sobre isso. Agora, ele já começa aqui a ensinar esses discípulos. E ele começa a ensinar esses discípulos sobre as leis de Deus. Mas agora não são mais as leis que foram dadas lá no Antigo Testamento, mas agora é a lei espiritual. É a lei que vai reger agora os corações dos homens. E ele começa a dizer então que são 3 ensinos fundamentais nesse texto que ele traz para nós, que é a abertura dos ensinos aos discípulos. Então, o primeiro ensino que ele diz aqui para nós, ele diz aqui então que o grão de trigo não, se o grão de trigo não cair na terra, não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Aqui ele está falando dele. Então ele é esse grão de trigo. E se ele não morrer, não vai produzir fruto. E o fruto quem são? Os discípulos. E o primeiro ensino então, verso 25. Aquele que ama a sua vida, a perderá. Ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. O que ele está querendo dizer? Qual que é o ensino dele? O ensino dele é que o amor às coisas do mundo não nos leva à vitória eterna. O amor à terra, o amor e o maior prazer na terra, não preenche as nossas vidas para a eternidade. Eu e você precisamos entender, então, o que está posto no ensino de Jesus é: nós de fato amamos a Cristo Jesus, amamos a Deus, ou nós estamos amando mais o mundo? Eu queria ilustrar isso com 3 ilustrações. A primeira delas, sobre o casamento. Tem pessoas que acham que a coisa mais importante na vida é encontrar a sua alma gêmea, ou encontrar a sua outra metade da laranja, ou encontrar a tampa da sua panela. E que se eu encontrar esse grande amor, eu vou ser plenamente realizado. Querido, isso é ledo engano. Isso é ledo engano. Cada um de nós é um ser humano nas mãos de Deus. E a nossa alegria nessa terra é Jesus Cristo. Não é a outra pessoa. Existem pessoas que idolatram. E porque idolatram o companheiro ou a companheira, cometem abusos. Cometem transtornos. Porque acham que o outro é propriedade dele. Não é assim. O relacionamento que Jesus, que o nosso Deus idealizou, é um relacionamento que nós precisamos olhar lá no Éden. Os dois se unem e multiplicam as forças. Não é anulação de força, mas é potencialização de forças. Casamento é isso. Por isso que quando você casa, você prospera. E quando chegam os filhos, você prospera o dobro. Essa é a experiência de qualquer pai, de qualquer mãe. Agora experimenta divorciar. Na hora que divorcia, divide tudo. Não multiplica, divide tudo. Diminui tudo. E agora, nós estamos aqui vendo o seguinte, que muitas pessoas não colocam o seu amor em Cristo. Colocam nas coisas deste mundo. Quem amar esta vida está perdido.
Não perderá a sua vida só para este mundo, perderá inclusive para toda a eternidade. Mas quem falar para este mundo, eu agora morri para este mundo, mas a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo na fé em Cristo Jesus, esse herdará a eternidade. A segunda ilustração, tem pessoas que acham que o foco da vida é trabalhar e ganhar dinheiro. Então fazem tudo por conta disso. Sacrificam o relacionamento, sacrificam a família, trabalham até mais tarde. O que colhe no final da vida? Todo o dinheiro que acumulou, gasta com remédio, com médico, com enfermidades. Muitas vezes abandonados. Porque amou muito mais as coisas deste mundo. Uma outra ilustração sobre isso. Tem pessoas que acham que a felicidade deste mundo está em experimentar coisas. E isso vai desde uma roupa que quer comprar, um carro que quer comprar, uma viagem que quer fazer. Colocam as coisas todas no dinheiro. Qual o final disso? Hoje eu estava falando para algumas pessoas, eu tenho indo para 24 anos de ministério pastoral. E as coisas mais tristes que eu já vi nessa vida. Um filho chegar para um pai que está doente e falar para o pai assim: pai, o senhor tem seguro de vida? E depois eu estando conversando com o pai virar e falar assim: o que eu fiz de errado? Para o meu filho só querer a minha morte. Percebe? Está amando o mundo. Não ama a Cristo. Não ama a Deus. Eu e a Soraya já acompanhamos muitas e muitas idosos, abandonados pela família. Já levei muita gente, já acompanhei muita gente fazendo quimioterapia, fazendo tratamento médico. Quando morreu, não tinha ninguém da família para socorrer. Os vizinhos ligaram para mim, para a gente ir lá socorrer, para resolver as coisas. E ainda no final do velório, ver os familiares falando assim: pastor, o senhor tem um advogado bom para fazer inventário? Não tinha nem enterrado a pessoa. Esses são os amantes deste mundo. Porque quem ama a Cristo, quem ama a Deus, quem ama o Evangelho, não ama as coisas deste mundo, ama as pessoas. Ele não usa as pessoas, ele usa as coisas deste mundo para abençoar as pessoas. É disso que Jesus está dizendo. Os discípulos, eles estão ali, eles não estão entendendo ainda o que está acontecendo. A multidão está ali, está ovacionando Jesus, mas a multidão não está entendendo. A multidão está achando que Jesus vai fazer uma revolução, mas a revolução que Jesus está ali fazendo é revolução dentro do coração humano, dentro da vida humana. É mudar o coração de pedra e colocar um coração de carne. É mudar um deserto que há dentro de nós e criar então um jardim do Éden dentro de nós, que é o amor de Deus em nós. O segundo ensino de Jesus: quem me serve precisa seguir-me. E onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. E aqui, irmãos, depois que você conhece Jesus, seu coração mudou? O que você está fazendo para Jesus? O que você está fazendo para Deus? O que você está oferecendo para o Senhor Jesus? O que você está oferecendo para Deus?
Quem me serve? Quem me serve? Meu pai tem compromisso com quem trabalha. Não é assim? No trabalho, se você tem um patrão ou um chefe, ele gosta que você resolva as coisas, não é verdade? E se você resolver e fizer bem feito, ele vai te ajudar mais, não é assim? Quanto mais nosso Pai Celestial. Quando a gente ama fazer a obra do Senhor, quando a gente ama servir a Deus, quem me serve, meu Pai o honrará. Olha a promessa que Jesus está dizendo para nós. Olha a promessa. Qual o ensino que ele está dizendo para os apóstolos? Olha, tudo que eu ensinei para vocês não deve ser apenas para alimentar o cérebro de vocês, a mente de vocês, a filosofia de vocês, a cultura bíblica de vocês, não. Tudo isso é para vocês começarem a servir o próximo como eu servi, ajudar o outro como eu ajudei, honrar como eu honrei. Depois nós vamos ver o Senhor Jesus lavando os pés desses discípulos, mostrando humildade. Olha que coisa bonita é o ensino de Jesus. Quem me serve? Quem me serve? E como nós podemos servir a Deus? Queridos irmãos, precisamos servir a Deus. Como, pastor? Precisamos servir a Deus. Você serve lá na sua casa, cuidando bem da sua casa, ajudando a sua esposa, cuidando bem, zelando da sua família, cuidando do seu marido, cuidando da esposa, cuidando dos filhos. Você serve na igreja, ajudando o ministério da igreja, contribuindo, vindo, participando. Isso é testemunho. Isso é testemunho. Estar na igreja é testemunho, faz parte do serviço cristão. Frequentar, vir assiduamente à igreja, contribuir, ajudar, colaborar. Cada um tem um dom, tem um talento, tem uma forma de fazer. Quando você ajuda o próximo, quem me serve? Eu sempre olho para esse texto, eu sempre fico pensando assim, que todos nós podemos servir a Deus. Todos nós. E lá o apóstolo Paulo, mais adiante, ele vai falar para nós lá em Colossenses, que tudo que a gente fizer, a gente deve fazer para Deus. Porque Ele vai reconhecer. E quando ele fala tudo lá na frente, é num contexto do serviço laboral nosso. Por isso que o cristão é um bom trabalhador. Porque ele é um bom servo. Então ele trabalha. Ah, pastor, mas como que a gente faz isso? Tudo que a gente faz, o apóstolo Paulo vai nos falar também lá em Coríntios, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Até o nosso momento de comer, na nossa casa, o nosso momento de se vestir, em tudo que nós estamos fazendo, nós estamos servindo a Deus. Deve ser uma expressão de louvor, de gratidão, por tudo que Deus tem nos feito e tem nos dado. E Deus vai nos honrar. Isso não sou eu que falo. É a Bíblia que diz, é Jesus que diz aos discípulos, meu Pai honrará. Se tudo que nós fizermos seja para resultar mais a glória de Deus, seja para que as pessoas conheçam mais a Deus, seja para as pessoas experimentarem mais do amor de Deus. Tudo que nós fazemos tem a ver com o reino de Deus, tudo que nós fazemos tem a ver com Deus, tem a ver com Cristo. Então nós precisamos servir a Deus, em tudo que nós vamos fazer. E o último ensino que eu vejo que Jesus está ensinando, dizendo a esses homens, é essa prontidão.
A prontidão da fé. Olha, perceba essa leitura aqui do verso 27. Agora meu coração está perturbado. Então Jesus está dizendo, estou preocupado. Estou muito preocupado. Nós vamos ver que essa preocupação vai aumentando. Vai passar o capítulo 13, o capítulo 14, o capítulo 15. Vai chegar lá no capítulo 16. E vai ter um relato de como essa perturbação de Jesus foi aumentando. Comece a perceber essa perturbação de Jesus a partir agora do capítulo 12. Que ele está dizendo, meu coração está perturbado. Por quê? Por que o coração dele está perturbado? Ele sabe que vai morrer. Ele sabe que vai ser açoitado, que ele vai carregar a cruz, que ele vai ser pregado numa cruz. Ele sabe que o final ali não é bom. Mas o que ele diz? Olha o que ele diz. Pai, salva-me desta hora. Ele diz, não. Eu vim exatamente para isto, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Prontidão. Prontidão. Prontidão no serviço a Deus. Prontidão para obedecer a Deus. Prontidão, não importa o que for. Prontidão, não importa como eu estou. Se eu estou bem, eu estou servindo a Deus. Se eu estou mal, eu estou servindo a Deus. Porque eu tenho prontidão com a Deus. Não importa, eu não posso servir a Deus achando que eu só vou receber coisas boas. Não, eu sirvo a Deus independentemente da condição, queridos irmãos. Aprendamos isso. Não vamos cair nesse engodo dessa heresia de confissão positiva, de teologia da prosperidade, que quer colocar na nossa mente, no nosso coração, a ideia de que nós vamos receber mais se fizermos alguma coisa para Deus. Não, nós estamos fazendo porque Deus nos amou. Nós estamos manifestando para que a glória dele se manifeste em nós, através de nós. Queridos irmãos, se nós aprendermos essas 3 lições que Jesus diz para os seus discípulos, se nós aprendermos essas 3 lições e colocarmos isso em prática, e começarmos a viver isso nas nossas vidas, queridos, isso se torna um avivamento, amém? Amém, irmãos? Um avivamento. Sabe o que é um avivamento? Homens e mulheres comprometidos com Deus. Homens e mulheres que sabem que o que importa na vida deles é servir a Deus. Homens e mulheres que não importa a circunstância, se é difícil, se é complicada, mas estão servindo a Deus. Foi por causa desse tipo de mensagem que muitos dos nossos irmãos, logo lá em igreja primitiva, foram para os coliseus e foram mortos, mas eles falavam, o que me importa é servir a Cristo, é viver para Cristo. Não importa o que vai acontecer nesse mundo, o que importa é que as pessoas conheçam e saibam que eu sirvo a Cristo e que eu vivo para Cristo, e que eu amo a Cristo. Eu amo porque Ele me amou primeiro. Eu ando com Ele porque Ele me chamou para uma caminhada com Ele. Então eu não desisto da caminhada. Eu ando com Ele, eu confio nele. Então, querido irmão, nessa noite, eu gostaria que você pudesse refletir sobre o que você tem desejado na sua vida. A fama do mundo? Jesus não se encantou com os gritos de hosana que vem em nome do Senhor Jesus, porque ele sabia que aquilo ali era da boca para fora, que é daqui exatamente uns 3, 4 dias, aquela multidão vai estar gritando assim, crucifica-o e solte Barrabás, crucifica-o e solte Barrabás. Conhecer a Cristo Jesus é perder o encanto da terra. É perder o encanto da terra. Porque
nós recebemos uma pátria melhor. Nós recebemos uma esperança melhor. E o nosso encanto não é mais as coisas deste mundo. O nosso encanto vai ser obedecer a Cristo. Vai ser fazer a vontade de Cristo. O nosso encanto vai ser ver a glória de Deus sendo manifestada através de nós. Mesmo nas nossas dificuldades, nas nossas debilidades, nós podemos ver Cristo agindo poderosamente através de nós. É um grande desafio para nós viver o Evangelho, eu sei que é. Principalmente nessa época de tanta confusão teológica. Principalmente nessa época que as pessoas não querem ouvir a palavra de Deus verdadeiramente, não querem entender a palavra de Deus verdadeiramente. Por isso que eu louvo a Deus pela vida dos irmãos estarem aqui nessa noite, estarem acompanhando pela internet. E eu me esforço para tentar trazer sempre o ensino de Jesus. E se nós aprendermos nessa noite de que andar com Cristo e viver com Cristo é a melhor coisa da vida, você pode ter certeza que a nossa vida será melhor. A sua vida será melhor. Seus relacionamentos serão melhores. Seu casamento, a sua família será melhor. O seu trabalho será melhor. Porque as coisas não serão mais pesadas, as coisas não serão mais angustiosas. Até as lutas vão ser melhores, vão ser leves. Os problemas que porventura você entrou trazendo dentro de você, quando você começa então a olhar para Cristo e ver o que Ele fez, o que Ele deixou, o que Ele te chamou para você viver, você vai perceber, não vou desistir, eu vou olhar para trás? Não, de maneira nenhuma, porque importa é que Deus seja glorificado através da minha vida. Ah, queridos irmãos, a minha oração nessa noite é que a gente saiba dizer isso e viver isso, que Deus seja glorificado nas nossas vidas. Feche seus olhos, coloque a sua vida agora diante do Senhor, coloque a sua vida na presença do Senhor Jesus. São os servos de Deus, os servos de Cristo, que podem fazer a diferença nesse mundo. É você que pode fazer a diferença na sua casa. É você que pode fazer a diferença na sua vizinhança. É você que pode fazer a diferença também aqui nessa igreja. É você. Cristo não está procurando os holofotes, Ele não está procurando os melhores, não, Ele está procurando aqueles que entendem que o mundo é passageiro e que nessa vida o que vale a pena é andar com Cristo, conhecer a Cristo e se satisfazer nele todos os dias de sua vida. Faz essa oração no seu coração e fala: Senhor Jesus, o Senhor é a coisa mais importante para mim. Senhor Jesus, eu quero fazer a Tua vontade. Senhor Jesus, eu quero que a Sua glória seja manifestada na minha vida. Faz essa oração com fé e deixa o Espírito Santo conduzir a tua vida e a tua história na palavra de Deus e te levar a aprender coisas ainda melhores e maiores para a sua vida. E assim, ó Deus querido, eu te agradeço, Senhor, por mais esta noite, por mais esse dia. Eu te agradeço, Senhor, pela tua palavra. Te agradeço pela liberdade que hoje nós temos de anunciar a tua palavra aos corações.
Eu não sei quem está ouvindo, ó Pai, nem quem vai ouvir ainda, ó Deus, pela internet, pelo Facebook, mas eu sei, ó Deus, que o Senhor tem propósito para a vida de cada um que ouvir essa mensagem, Senhor. Eu sei que o Senhor tem propósito, ó Deus, e que os teus planos são planos maravilhosos, Senhor, para nós. Não são planos que vão nos conduzir ao sofrimento, mas são planos que vão nos conduzir a uma experiência tão profunda de amor com o Senhor, que tudo mais será leve, tudo mais será tranquilo em nossos corações. Traz dessa paz que excede todo entendimento aos corações nessa noite, nesse dia, nessa hora. Traz essa tua paz, Senhor, essa tua paz que nos fortalece. Traz essa tua paz, ó Deus, que preenche a nossa alma de uma maneira tão maravilhosa, Senhor. E que as outras coisas são tão passageiras, são tão fugazes, e o Senhor nos fortalece a cada momento, a cada instante. Dá-nos esta paz que o teu Filho teve nessa hora, ó Pai. O teu Filho teve, ó Deus, nessa hora. E teve também nos momentos que foram ficando mais difíceis, ele teve essa paz, essa tranquilidade que só o Senhor pode dar, ó Pai. Então eu peço, ó Deus, dá-nos uma porção dessa tua paz, Senhor, para o coração que está aflito, para o coração que está ansioso, para o coração que está angustiado. Dá essa paz, Senhor. Preenche as nossas vidas, ó Deus, com essas coisas que são do céu e não com as coisas que são da terra. Que nós, ó Deus, saibamos então a viver essas coisas que são do céu, essas coisas maravilhosas que o Senhor tem dado às nossas vidas. Preenche, ó Deus, cada coração com a tua paz, com a tua graça, com o teu amor, em nome de Jesus.